Irmãos, boa noite, como nós já falamos, e os irmãos receberam a folhinha, nós vamos estudar hoje juntos um trechinho do Salmo 78, tá bom? Todo mundo já está com a folhinha aí. Quando eu pensei nesse salmo, na verdade, quando a irmã Bernadette ela faz a escala, a gente já fica pensando, né? Pensando o que a gente pode trazer para a reflexão, e é uma angústia, né, Maria José? Porque a gente fica... A data vai se aproximando e a gente fica pensando e se organizando, mas esse Salmo 78, os primeiros versículos estão no meu coração já há algum tempo para conversarmos sobre ele. E quando eu pensei, então, no Salmo 78, eu fui lá nos arquivos, quando nós estudamos todos os salmos, fizemos o estudo, né, nas quintas-feiras, acho que ficamos quase uns 3 anos estudando todos os salmos. E aí eu resgatei lá nos arquivos confidenciais lá do Iracema e do meu pai, né? E eu consegui achar o Salmo 78, e não vou reproduzir aquele estudo, até porque lá, na ocasião, ele foi dividido em quatro partes, né, porque é um salmo grande. Então, foi dividida a primeira parte, código de conduta para a preservação do povo, depois, modos de lidar com o favor de Deus, nos versículos 17 a 31, depois o relacionamento com Deus em diferentes circunstâncias, dos versículos 32 ao 55, e a última parte foi variações do relacionamento com Deus, do versículo 56 ao 72. Mas o que estava no meu coração era a parte inicial do Salmo 78, então eu aproveitei ali um pouquinho, né, do que ele já tinha trazido e o que estava no meu coração para nós falarmos hoje sobre... nesse tempo para estudarmos. O tema, então, é os benefícios do ensinar e do aprender as leis de Deus. A gente, como professor, né, a gente está sempre pensando no ensino, na aprendizagem, e a gente fica nesse desafio do eu ensino, você aprende, o que o outro está aprendendo, o que eu estou ensinando, e é uma questão que está sempre nas nossas discussões, sobre o processo de ensinar e aprender. Então, eu pensei nesse tema, os benefícios do ensinar e do aprender as leis de Deus. E como ideia central, como uma verdade que vai permeando aí todo o nosso estudo e que ela fique nos nossos corações, é aprender e ensinar sobre a lei de Deus nos traz benefícios para a nossa vida atual e para as futuras gerações. Então, essa é a ideia central. Se vocês quiserem, podem abrir suas Bíblias no Salmo 78, a gente vai ler dos versículos 1 até o 8. Tá bom? Então, Salmo 78... dos versículos 1 ao 8. Então, os irmãos podem acompanhar. Diz: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. É bom que a palavra de Deus por si só ela já fala, né? Então, se eu falar aqui a gente pouco for aproveitado, a palavra de Deus já foi lida, então já valeu a pena. Irmãos, nós, como seres humanos, nós estamos diariamente no processo de ensino e aprendizagem. A gente está o tempo todo ensinando e aprendendo, mesmo que a gente não perceba, isso está acontecendo. Quando a gente fez o estudo do Jesus, de quem nos lembramos, assumir os processos do crescimento, a gente falou um pouco sobre isso, né? Esse aprendizado ele acontece o tempo todo, e se a gente está aprendendo, tem alguém ensinando. De alguma forma, as pessoas estão aprendendo. Existe aquele processo formal do ensino, que é na escola, que tem um currículo formal, e a gente depois tem uma titulação, então você é graduado, terminou, concluiu o ensino fundamental, concluiu o ensino médio, ou foi para o ensino superior. O ensino formal tem um currículo previsto. Mas existe também o ensino que é não formal, que não tem um currículo, não tem prova. Por exemplo, a igreja.
né, pastor? Ainda bem que não tem prova, já pensou? Passar para, né, o estágio 2 de crente, aí ia ser aquela confusão igual foi no dia do nosso concurso, né? Então, é bom que não tenha, mas existe um ensino, só que ele não é formalizado, ele não tem um currículo e depois um diploma, uma graduação, vamos passar para a fase 2, é diferente de um ensino superior. Mas ele é um ensino que tem um tema, um objetivo. Mas tem um ensino também que ele é informal, que acontece o tempo todo. Então, eu estou no ônibus, eu estou no metrô, eu estou atravessando a rua, eu estou no supermercado, eu estou observando como as coisas acontecem, um gesto, a gente está sempre aprendendo com alguém. E todos nós temos capacidade de aprender, por mais que a gente se ache limitado, né? Alguns falam assim, eu não consigo aprender nada, minha cabeça é muito dura, eu não consigo aprender. Aprende sim. Né? Se a gente for listar tudo o que a gente sabe fazer, a gente sabe fazer muita coisa. Por exemplo, uma avó, não necessariamente uma avó, qualquer pessoa, tá bom? Mas é que a avó é mais emblemática. Ela pode ensinar o netinho a colocar a linha na agulha, certo? Ela pode ensinar, então ela está ensinando. Ela fala assim, eu não sei nada. Não, mas pode ensinar a fazer um bolo. Né, Elisa? A gente pode aprender uma técnica nova, um jeito de cantar, um jeito de falar, aprendizados como nos vestirmos. Então, por mais que a gente pense assim, eu sou muito cabeça dura, eu não consigo aprender nada, ou eu não sei ensinar nada para ninguém, isso não é verdade. A gente está o tempo todo aprendendo e ensinando. Tá? E a igreja, meus irmãos, é um espaço maravilhoso para a gente aprender, porque aqui nós estudamos juntos, nós compartilhamos, nós entendemos sobre a palavra de Deus, nós verificamos comportamentos que são adequados, nós verificamos gestos de bondade, nós aprendemos sobre comunicação. Eu me lembro bem, e os irmãos também vão se lembrar disso, quando a gente estava lá na escola, os que cresceram na igreja especialmente, a gente tinha muita facilidade de falar nos seminários. Né? Quando o pessoal estava lá sofrendo, vai ter que falar em grupo, vai ter que falar em grupo. A gente que cresceu na igreja, para isso era fácil. Né? A gente ia lá, falava, já gesticulava, já se organizava. Por quê? Porque a igreja deu essa tranquilidade para a gente. Quando a gente vê as crianças pequenininhas vindo cantar à frente, isso é um aprendizado que a igreja proporciona e muitos outros. Né? A gente aprende a falar em público, a gente aprende a se comportar, a se posicionar. São coisas maravilhosas. Então, hoje, a gente vai aprender com o salmista que escreveu esse salmo foi Asaf. Né? Davi escreveu a maioria dos salmos é atribuída a autoria a ele, mas esse é um salmo chamado salmo didático, salmo de Asaf. E o salmo didático é para ensinar alguma coisa, né? Um salmo sapiencial, que é um salmo para a gente aprender a viver com sabedoria e com justiça. Tá bom? Então, vamos lá aos 3 pontos que eu trouxe destaque para a gente refletir. Primeiro, o salmista nos convida a aprender sobre a lei de Deus. O texto, versículos 1 e 2, diz assim, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Nós podemos, nesse processo de aprendizagem, que a gente tem o tempo todo, seja no ensino formal, não formal ou informal, a gente aprende muitas coisas. Né? A gente aprende coisas boas e aprende coisas ruins. As crianças, às vezes, elas vêm, de repente, soltam um palavrão. Você fala, onde você aprendeu isso, menino? A gente nem sabe, né? Mas ele aprendeu. Era a única coisa que ele não podia falar, de tudo que o pai fala, ele vai e ele fala justamente aquela palavra feia, né? Um palavrão. Então, a gente aprende muitas coisas, coisas boas, coisas ruins, coisas necessárias, coisas desnecessárias, coisas essenciais, coisas supérfluas, coisas interessantes, coisas não interessantes. A gente está aprendendo o tempo todo. Mas, gente, o salmista, ele direciona ao que ele quer que a gente aprenda. Ele faz um convite. E ele faz um convite que o professor adora fazer. Ele começa assim, presta atenção, escuta aqui, né? Presta atenção. Quando a gente está dando aula, não, ele diz, ei, fica quieto aqui, presta atenção em mim. O professor adora fazer isso. E o salmista fala isso. Por quê? Porque é algo importante. Né, Lucas? Às vezes você está lá distraído, né? Lucas, você... Aí a gente leva aquele susto, né? Porque ele quer chamar a atenção que isso aqui é importante. Ele quer ensinar algo que vai trazer proteção para o seu povo, que é sobre a lei de Deus. Né? Ele quer ensinar coisas que vão ser relevantes, que vão ser importantes e que não devem cair no esquecimento. Aí nós temos aqui alguns professores, né, repetindo novamente, tem o irmão Maurício, a Elisa,
eu sou professora, e nós todos, né, passamos por processos de aprendizagem, de ensino. E quantas coisas que a gente já aprendeu e já esqueceu? Se eu perguntar assim, quais os elementos da tabela periódica? Com exceção do meu pai, que eu sei que ele sabe, alguém vai falar assim, puxa, eu decorei isso, mas eu não lembro. Aí a gente pergunta, e os nomes dos países e das capitais? Né? Ai, a gente ficava lá decorando os nomes dos estados. Aí depois, quando veio o Tocantins, você já não sabe mais, né? Qual que é. Porque até então a gente só sabia daqueles que já existiam. A adjunta adnominal, a adjunta adverbial, os nomes dos planetas, aí descobre um que não é mais planeta, o outro que agora é. E a gente vai ficando pensando, né? Quanta coisa que a gente aprendeu, e aí a gente fala, nossa, acho que não aprendi muito bem, né? Por que isso acontece? Possivelmente é porque a gente não viu muita aplicação disso. Agora, com a Copa, que as crianças e alguns adultos estão bastante empolgados aí com a Copa, com álbuns de figurinha, eu estava vendo lá o Heitor lá já separando que país que é. Então, é Coreia, e ele estava lá colando as coisas. Ele falou, não, mamãe, esse aqui já tem, falando para a Larissa. Né? É porque, fisicamente, eles são muito parecidos, né? E ele achou que era o mesmo jogador. E ele está lá aprendendo os nomes dos países, em que continente que está. Então, Senegal, onde que fica? Então, a gente fica lá tentando, né, aplicar aquele conhecimento que a gente teve. Mas muitos dos conhecimentos que a gente tem, muitos dos aprendizados que a gente tem, eles não vão servir para muita coisa. Não é? Ai, aprendi isso. Você faz o quê com isso? Não faço nada. Mas é diferente o que o salmista ele nos convida, porque o que o salmista está nos convidando a aprender é um aprendizado essencial que vai mudar o rumo da nossa vida. Há coisas que nós aprendemos e que elas foram fundamentais. Um conselho que nós recebemos. Né? Domingo, a irmã Bernadette falou assim, você lembra de alguma coisa que você aprendeu com alguém, alguma coisa que marcou sua vida? Pode ter sido uma conversa, um bate-papo, um livro, né? Um livro, uma parábola, um estudo, uma música. Há coisas que nós aprendemos e que elas vão ter um significado importante para a nossa vida. E o que o salmista nos chama, ele fala, olha, presta atenção aqui, escuta, é um aprendizado muito importante, não é qualquer coisa. Ele quer chamar a atenção que o povo deve estudar a lei de Deus. E a lei de Deus é um desses aprendizados que a gente precisa ter para uma vida adequada. É a lei que nos faz viver de forma correta nesse mundo. Né? A lei ela é para preservar o povo. As leis de Moisés, elas eram relacionadas à higiene, ao convívio com as pessoas, à alimentação, à moradia. Então, eram leis de preservação, e hoje também as leis são. Para a gente se proteger no trânsito, para a gente se proteger nas leis do trabalho. Né? Quando a gente fala assim, tem que ter uma lei que vai proteger esse trabalhador, de que ele não seja explorado, tem que ter uma lei que vai proteger o trânsito, a criança, o idoso. E essas leis elas são importantes. Irmãos, nessa semana a gente viu uma cena terrível, né? Acho que os irmãos acompanharam, de uma jovem que foi arremessada num salto. Ela saltou ali para a morte, ela foi lançada, na verdade. E os irmãos devem ter percebido que aquele era um esporte proibido. É um esporte proibido. Então, ali havia uma contravenção de lei, porque era um esporte proibido, num lugar proibido, que precisava ter um cuidado. E a lei que era para proteger, que não foi atendida, que não foi obedecida, levou aquela moça à morte. Né? E a gente ficou ali estarrecido. Entre tantas coisas que aconteceram, né? Tanta gente filmando, tanta gente ali observando, e ninguém viu aquela corda, mas, antes disso tudo, ali, aquela era uma prática proibida. Né? Se todo mundo tivesse obedecido à lei, então, com certeza, esse que a gente viu e tantos outros problemas não teriam acontecido. Então, o que o salmista nos convida a aprender é para a gente colocar em prática. A gente precisa reconhecer, a gente pode reconhecer, memorizar, definir, conceituar, até saber tudo, né, de cor e salteado, mas se isso não trouxer uma mudança para a nossa vida, esse aprendizado ele não vale muita coisa. O aprendizado que ele é importante, que ele é eficaz, é aquele que traz uma mudança para a nossa vida e para aquilo que vai nos dar condições de sobreviver. Né? Eu aprendo, eu sempre falo,
com a minha irmã, sempre aprendo muita coisa. Outro dia eu falei assim, ela ensinou as melhores coisas assim para a gente, né? Porque a minha irmã ela sempre foi muito fina, viu, gente? Então, tinha uns restaurantes finos que a gente nem sabia que ele existia, aí ela levava a gente lá, né? As roupas. Então, como uma coisa que a gente aprende sobre o quê? Sobre o cuidado. Quando a gente fala da Elisa, a gente pensa como ela é cuidadosa, né? Como ela é bondosa. E aí, quando eu olho a Elisa sendo bondosa, eu tenho que ser bondosa com ela, eu tenho que ser bondosa com outras pessoas. É um aprendizado que me traz uma mudança importante para a minha convivência, para a minha preservação nessa espécie, né? Se a gente pode dizer assim. Então, o que o salmista espera é que a gente possa se dedicar a aprender sobre as leis de Deus, pois elas são para a nossa preservação. Agora, é um aprendizado fácil, gente? Não é. Vejam que o salmista fala assim, eu vou ensinar com parábolas. E a gente estudou as parábolas aqui, e a gente soube desde o começo que a parábola é uma forma de ensinar fácil. Não, muito difícil. A gente viu isso, sentiu na pele, como que é difícil ensinar e aprender com as parábolas. E com enigmas. Então, não é um aprendizado fácil, é um aprendizado que a gente vai ter que se dedicar. Né? Sabe aquela coisa que a gente tem que ir lá insistir, olha, acho que eu tenho que voltar aqui, ler de novo e reler, porque eu não entendi o que isso quis dizer. Então, é um aprendizado que exige uma dedicação. Ainda à frente, o item 2, o salmista nos convida a ensinar sobre as maravilhas de Deus. Os versículos 3 e 4 dizem assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então, aqui, nós estamos sendo convidados a ensinar aquilo que nós ouvimos e que aprendemos. Só que a gente só pode ensinar aquilo que a gente já aprendeu. Não sei se vocês já tentaram aprender alguma coisa com a pessoa que não sabe, ela quer aprender junto com você, e ela fala, vem aqui que eu vou te ensinar. E você fala assim, mas não está um pouco errado isso aí, não? Hoje eu passei uma situação assim, bem esquisita num evento que a gente estava agora à tarde, online, e eu era uma das palestrantes lá, e a pessoa que falou um pouco antes de mim, ela deu uma informação muito errada, mas muito errada mesmo. E criou um tumulto no grupo, e ela era uma autoridade que deveria saber do que ela estava falando. E foi muito ruim, porque ela estava ensinando, ela estava falando de uma coisa que ela não viu antes, não leu. Qualquer leitura cuidadosa sobre aquele assunto, ela perceberia que ela estava errada no entendimento dela. E aí foi tão desagradável que o chat, né, começa, não é isso, aquilo, o pessoal começa a printar a tela, começa a colocar texto, porque a gente só pode ensinar aquilo que a gente aprendeu. No primeiro convite, o salmista nos convida a aprender. Agora, aquilo que nós aprendemos, olha que coisa maravilhosa, não escondam dos seus filhos nem das novas gerações. É para falar, é para ensinar. Você aprendeu, você tem que falar, você tem que ensinar. E o que a gente vai ensinar? Então, o que a gente vai ensinar para as futuras gerações? Vamos ensinar a lei de Deus. Vamos ensinar os louvores, as maravilhas que Ele fez. A gente fala assim, tá bom, vou ensinar os louvores, vou ensinar as maravilhas. Não, contar para os nossos filhos, para as nossas gerações. Olha, quando eu era jovem, né, eu passei muita dificuldade, mas Deus me abençoou. Sabe, filho, essa casa aqui que a gente tem hoje, que a gente mora, né, a gente trabalhou, a gente tinha um sonho, a gente estudou. Né? Irmãos, aqui, essa igreja, Deus abençoou no passado, irmãos levantaram o templo. Né, nós temos o piano, então a gente tem que contar, não pode ser uma contação subjetiva. Deus foi muito bom. A gente tem que saber contar essas maravilhas que Deus fez. Né? Então, a gente pode contar para as futuras gerações com clareza aquilo que nós sabemos, aquilo que nós ouvimos, e nós não vamos esconder dos nossos filhos e nem das futuras gerações. Tem alunos que a gente observa bem que eles não gostam de compartilhar o conhecimento. Não sei se vocês tinham algum colega assim na escola. Ele sabe tudo. Aí você pergunta, vem cá, você sabe, vai cair. Você sabe o que vai cair na prova? Sei, mas não vou te falar. Vocês já tiveram um coleguinha assim? Então, você entendeu o que o professor explicou? Expliquei, mas entendi, mas não vou te explicar. Vocês já tiveram coleguinhas assim? Isso é muito ruim, porque a pessoa, né, irmão Maurício, ao invés dela ajudar, se você sabe alguma coisa, ajuda aquele que não sabe. Porque assim a sociedade toda vai evoluir. Não é bom que as pessoas fiquem ignorantes. O bom é que todos possam aprender. Então, você tem um conhecimento, você sabe uma técnica,
pode ser uma coisa muito simples. Lá na cozinha, a irmã Maria José, eu falo para ela que ela inovou o jeito de cortar o bolo. Vou contar para vocês. Os bolos, né, solta essa cabeça, por quê? Os nossos bolos, dependendo do bolo, ele vem um bolo grande. A fatia fica grande. O que acontecia? As crianças davam 1 ou 2 mordidinhas na fatia e jogavam o restante do bolo fora. Aí a Maria José inovou. Isso é inovação. Ela descobriu um jeito de cortar o bolo. Então, ela corta assim o círculo primeiro, aí fica os quadradinhos direitinho, no tamanho que cada um precisa. O bolo não esfarela, né? E ela ensina, ela tem que ensinar para a gente. Sabe, pessoa? Só a Maria José sabe. Não vou contar para ninguém, fui eu que descobri esse jeito. Não, isso não é bom. É bom que a gente conte as coisas que a gente sabe fazer, para a gente poder evoluir e crescer. Então, não esconda as coisas que você sabe, não esconda as maravilhas que Deus fez na sua vida. Conte para as futuras gerações, né, o que Deus tem feito na sua vida. E o item 3 é quando o salmista agora nos apresenta os efeitos, os benefícios do ensinar e aprender a lei de Deus. Então, nós aprendemos, nós ensinamos. E o que isso traz de benefício? Vamos ver lá os versículos de 5 a 8. E ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. O que nós vemos aqui é um resultado maravilhoso desse processo de ensino e aprendizagem. A educação é isso, esse processo que tem ensino e tem aprendizagem. E na educação tem um conceito também que a gente busca trabalhar bastante, que se chama aprendizagem significativa. Sabe essas coisas que a gente aprendeu e esqueceu? Possivelmente porque elas não fizeram muito sentido para a gente. E a aprendizagem significativa é quando a gente consegue conectar aquele aprendizado à nossa vida com a história que a gente tem. Então, por exemplo, eu posso ser alfabetizada. Eu me lembro quando a gente estava na escola, lá, sendo alfabetizado, e na cartilha tinha lá, vovô viu a uva, né? Mas a uva era uma fruta não tão acessível para a gente tinha que ficar imaginando o que era uva, como era. Mas a gente podia aprender. Vovô viu a jaca, né? Que aí a gente ia saber melhor o que é essa jaca. Ou se a gente está ensinando sobre escrita, onde que eu vou aplicar. Então, essa aprendizagem ela tem que fazer sentido com a nossa vida. E eu me lembro quando as crianças cresceram um pouco, elas já estavam na escola, e eu olhei o caderno da Larissa ainda, né? Na verdade, era do André, o livro, estava lá. Vou ligar no celular do meu pai. Aí eu falei, gente, que coisa, né? As crianças já davam celular. E quando eu li celular, eu pensei em célula, eu não pensei no aparelho de telefone. É tão doido isso, né? Eu falei, eu vou ligar para o celular. E aí, você tem que pôr o contexto do que a criança está aprendendo, senão ela vai falar, não estou entendendo nada. E essa aprendizagem que o salmista fala, ele traz justamente isso, essa aprendizagem que tem significado para as nossas vidas. É uma aprendizagem que vai mudar a nossa atitude, mudar o nosso comportamento para o melhor. O salmista fala que isso que a gente aprende, que a gente ensina, vai trazer um efeito positivo nas futuras gerações. E aí estava conversando com o André essa semana, e isso a gente já tem falado algumas vezes, né, André? Que tem algumas pesquisas que mostram que as gerações atuais, elas são, não vou usar a palavra que o André falou, mas elas têm uma inteligência, né, menor do que as gerações anteriores. E isso é um evento inédito, porque, normalmente, as gerações mais novas elas são mais inteligentes que as anteriores. Então, Ana, é normal que seus filhos e seus netinhos sejam mais inteligentes do que você. Está tudo certo. E, no meu caso, também. Mas, pela primeira vez, né, as gerações mais novas não superaram a inteligência dos seus pais. E isso nos diz muita coisa. Né? Nos diz muita coisa sobre o nosso comportamento, sobre a nossa sociedade, sobre o que nossos filhos, as nossas gerações estão aprendendo. Ô, Lucas, o que você está rindo aí, Lucas? Me conta.
Não é? Isso traz uma preocupação para a gente, meus irmãos, porque se essa evolução continuar assim, onde que a gente vai parar, né? Porque a gente já não é tão inteligente. Nossos filhos não forem mais inteligentes do que a gente. E o salmista fala, mas nessa época que ele falou, gente, né, lá, há séculos antes de Jesus, não tinha computador, não tinha internet, não tinha livro. Inteligência artificial, então, né? A gente estudava, ia na biblioteca. Como assim você fazia pesquisa sem internet? Tinha um negócio, viu, Lucas, que chamava Barça. Era lá que a gente ia, na Barça. Ou a gente ia no vizinho, que tinha um livro, né? As mães ficavam lá pedindo um livro, meu filho vai fazer uma pesquisa sobre não sei o quê, recorte de jornal. Eram as coisas que a gente tinha. E hoje, com tanto acesso, as gerações mais novas, o excesso de informação e o acesso não é garantia de que eles estão aprendendo mais e esse aprendizado que esteja tornando um efeito positivo para a sua vida. E isso, gente, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Aumenta muito a nossa responsabilidade. O que nós vamos ensinar para as futuras gerações? Agora, esse ensino, ele dificilmente vai ser assim, né? Sentem aqui, meninos, eu vou ensinar para vocês. Porque vão ficar... Os vídeos de TikTok têm 15 segundos, 30 segundos. Como que a gente vai ensinar com exemplo? Outro dia, um irmão falou aqui para mim, né, estávamos eu e meu pai, mas talvez ele já tenha contado isso para vocês também. O irmão falou que, quando ele era criança, ele vinha aqui na Igreja Moriá, porque ele ganhava aqui pão com manteiga. Não sei se vocês já ouviram o irmão contar essa história. Ele vinha aqui na Moriá e ele ganhava pão com manteiga. E o que ele aprendeu da Igreja Moriá com isso? Fala, Bala, o que ele aprendeu? O que o pão com manteiga... Isso, além do que o pão com manteiga é bom, que a gente ainda continua, né? A gente até evoluiu, né? Tem pãozinho de queijo, né? Mas o que ele aprendeu? Que é uma igreja que cuida, que é uma igreja que ampara, que é uma igreja que acolhe. E ele voltou. Agora, se a gente tivesse... Fala só. Engorda, mas não foi isso que ele aprendeu as coisas boas, e é isso, que ele pode voltar, e o que ele tem na memória? Que ele aqui foi cuidado. E vários, eu encontro a tia Ana, então nem se fala, né? Quantos e quantos jovens e crianças que tiveram, e quais são as lembranças que ela tem? Se nós pensarmos nas nossas lembranças também, o que a gente vai lembrar quando a gente era criança? Eu me lembro que uma vez eu fui numa IBF, não era na minha igreja, eu devia ter uns 5 anos de idade, a gente morava lá na Chatuba ainda. E eu tinha uns cachinhos assim, né? Minha mãe fazia uns cachinhos, e aí as crianças estavam enfileiradas assim, né? Para chegar num determinado lugar. Então, as crianças tudo enfileiradinhas, assim, né? Naquela época a gente conseguia pôr as crianças em fila. Hoje em dia já é mais difícil, né? Irmão, sem brincadeira, eu curiosa, né? Fiz assim na fila para olhar o que tinha lá na frente. No que eu fiz assim, a irmã puxou meu cabelo de volta, meus cachinhos de volta, para eu voltar para a fila, né? Então eu fiz assim, ela puxou aqui do meu lado para eu voltar para a fila. E é claro, no dia seguinte, quando a irmã passou, vamos, criançada, para a IBF, eu não queria ir, né? Só que a gente não consegue dizer, enquanto é criança, não vou porque puxava... Você não gostou daquele lugar. O que você aprendeu? Que lá eu não fui bem acolhida. Então, esse ficou o aprendizado. Então, a nossa responsabilidade de ensinar para as futuras gerações as maravilhas, os louvores, as coisas boas de Deus, a lei que nos protege, é muito grande a nossa responsabilidade. E Deus espera que a gente faça isso. Então, nós não vamos esconder isso dos nossos filhos, das futuras gerações. Nós vamos contar. Por quê? Para que eles fiquem gerações melhores do que a nossa e do que a nossos pais. E se a gente não fizer, não tem quem vá fazer. Né? Se a Igreja de Cristo não fizer, se nós, eu e você, nós que estamos lá mais diretamente com os jovens, com os adolescentes, com as crianças, e nós que temos um pouco mais de experiência, nós temos essa responsabilidade. Para finalizar, então, na nossa conclusão, todos nós somos capazes de aprender a ensinar. Viu, Ana? Todos nós. Tá? Ninguém pode se achar burro ou ignorante, todos nós podemos aprender a ensinar. E o salmista nos instrui onde que nós devemos focar o nosso aprendizado. Aprendizado focado na lei do Senhor. E o que nós vamos ensinar aos nossos filhos? Os louvores, os feitos, as maravilhas de Deus. E transmitir essas maravilhas de Deus às novas gerações, usando os recursos que nós tivermos às mãos. Seja o nosso exemplo, a nossa vida, a nossa fala. E, com certeza, tudo isso trará um efeito positivo para o reino de Deus e para a preservação da humanidade. E que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém. Obrigada.